1 João, capítulo de número 4. Está lá para o fim da Bíblia, perto já de Apocalipse, fácil de achar. De trás para frente você acha muito fácil. A primeira carta, ou epístola de João, capítulo de número 1. Aliás, 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. E nós vamos ler o capítulo inteiro. E na sequência fazer algumas aplicações a respeito dele. Se você tem a sua Bíblia impressa, abra. Se você tem virtual, ligue. Se você quer olhar na tela, é a mesma versão na NVI. E diz assim a palavra de Deus: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de onde? Se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este espírito procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Verso número 4. Filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está. Eles vêm do mundo. Por isso que falam, procede do mundo. E o mundo então os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Agora ele passa para um segundo assunto importante. Ele diz, com todo carinho: Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito, enviou ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim, conhecemos que o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Qual é a afirmação que nós lemos agora? Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em quem? Permanece em Deus. E Deus permanece nele. 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. E que mandamento é este? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, é importante a gente contextualizarmos que esta carta foi escrita como uma carta para todas as igrejas, uma carta católica. E você sabe
que a palavra católico significa geral ou universal. Esta não é uma carta dirigida a uma igreja específica, num momento específico da história, mas é uma carta dirigida a todas as igrejas, por todo o mundo e por toda a história. É uma carta que foi escrita por João, dizem os especialistas, já perto do fim do primeiro século da igreja, onde ele saiu de Patmos, onde estava exilado, escreveu o Apocalipse, e João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, 2 discípulos de Jesus, esse que despertou um pouco dos ciúmes em Pedro e foi chamado por Pedro de o discípulo amado, o discípulo chamado apóstolo do amor, o apóstolo João, escreveu 5 cartas no Novo Testamento. Escreveu um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o escritor do evangelho aos crentes, aos cristãos. Ele escreveu esse evangelho, escreveu essa primeira carta, a segunda na sequência, a terceira, e escreveu o Apocalipse. É um homem muito importante no ministério de Jesus. É um homem importante na história da igreja. É um homem dedicado à igreja, é um pastor amoroso. Dos 12 discípulos, foi o único que não morreu de uma morte trágica. Ele morreu bem velhinho. E diz os historiadores que ele escreveu essa carta em Éfeso, no exílio, ou preso. Agora não no exílio, mas preso, em Éfeso. E escreveu essa carta, e essa carta deveria ser lida em toda a história. Estamos lendo essa carta nesses últimos domingos, estamos hoje no 4º episódio dela, vendo que ele está tratando com a igreja. E é importante a gente ter consciência de que essa carta ela foi escrita com 2 propósitos. O primeiro propósito, denunciar falsos mestres, falsos profetas, que estavam proclamando uma doutrina estranha no seio da igreja, na primeira igreja do primeiro século. Então ele quer denunciar, um propósito dessa carta é denunciar os falsos profetas. E o segundo propósito dessa carta é também dar aos crentes a certeza da salvação. Porque naqueles dias estava sendo introduzido ideias, daqui a pouco nós vamos ver de forma mais específica, ideias que estavam sendo contrárias à obra que Jesus veio realizar por meio da sua própria vida e humanidade. E estava sendo disseminado ideias que estavam fragilizando a consciência, a segurança da salvação dos cristãos. Então essa é uma carta eminentemente escrita, não para alcançar pessoas, mas para fortalecer cristãos como eu e você, como cada um de nós. Esse é o contexto e esse é o propósito dessa carta. Então, quando ele fala de dar aos crentes a certeza da salvação, uma pergunta precisa ser respondida. Vocês creram? A pergunta que é feita individualmente cada um de nós nessa noite é: você creu no Evangelho de Jesus? O Evangelho que foi anunciado pelos discípulos, testemunhas oculares. Se eu e você cremos no Evangelho, nós recebemos agora a salvação. E como salvos, nós temos uma herança imensa para desfrutarmos já nessa vida. E parte dessa herança passa pela segurança de que uma vez salvos, salvos estamos para toda a eternidade. Essa insegurança de que estou salvo hoje, amanhã não estou, que isso depende da minha performance, do meu rendimento, essa é uma ideia diabólica para fazer de nós crentes oscilantes, crentes vacilantes, crentes que vai vivendo sem um propósito muito claro de viver, vai vivendo sem uma identidade muito bem definida, como filhos de Deus. E essa carta está tomada desta afirmação: somos filhos e filhas de Deus. E como um pai amoroso, ele está o tempo todo olhando para nós com bondade. Sua mão está estendida sobre nós o tempo todo. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ainda que pequemos, ele é o nosso advogado, justo juiz, que diante do Pai está intercedendo por nós. E nós podemos nos arrepender dos pecados, voltar para o caminho da salvação e viver abençoados na terra. Esta é uma combate dessa carta. Então essa carta é escrita para desmistificar algumas ideias que foram introduzidas de forma filosófica e de teologia judaica naqueles dias, nos primeiros anos, ou no primeiro século da existência da igreja. Salvação, então, ele está dizendo, é um fato. Ele está dizendo, tome posse de toda a riqueza da salvação. Todos os 5 capítulos estão destinados a fortalecer a nossa confiança em Deus, na obra perfeita que Jesus realizou e quem nós somos em Jesus nessa terra. Filhos e filhas amadas de um Pai bondoso. Esta é a ideia central. É disso que estamos tratando em todos os cultos de forma variada, e não vamos esgotar toda a riqueza que há nessas cartas, mas é disso que João está tratando, de denunciar falsos mestres, de denunciar falsos profetas, e fortalecer no coração de cada cristão que a salvação que temos para a eternidade, ela é usufruída também aqui nessa terra. Quantos filhos e filhas de Deus temos aqui nessa noite? Você consegue dizer graças a Deus? Glória a Deus por isso. Então temos segurança,
alegria provenientes da salvação que vem do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, nós temos plena condição de viver o que o tema dessa noite se propõe a cooperar conosco, que é a vida cristã normal. A vida cristã normal, a vida cristã nessa terra. Não a vida cristã para a vida vindoura, mas para essa terra. A vida cristã normal é o tema de hoje, na continuidade dessa série, Cartas de Deus para mim e para você. Lemos então o capítulo 4 de 1 João. Se você não leu durante a semana, você leu comigo aqui, foi abençoado. Agora, o que esse capítulo tem a ver com nossos dias atuais? O que acabamos de ler tem de lições que nós podemos aprender e aplicar em nossa vida diária. Quais ensinos encontramos aqui, nesse capítulo 4 de 1 João, que nós podemos compreender nessa noite e viver de forma mais extraordinária do que estamos vivendo até chegar aqui? E eu destaquei, na verdade, o pastor Ronaldo fez, falamos durante a semana, e assim como ele pregou pela manhã, eu vou pregar sobre os mesmos temas, com algumas abordagens diferentes, mas com o mesmo contexto. Então, 3 verdades, 3 lições, 3 ensinamentos que nós podemos receber da parte de Deus a partir dessa leitura. O primeiro é discernindo os espíritos. Qual é o primeiro? Discernindo os espíritos. Nós vivemos numa época de muita confusão. Essa carta ela é objetiva, ela é atual, porque as mesmas confusões que a igreja estava vivendo naqueles dias de João, no primeiro século em que ela foi introduzida na terra, nós vemos acontecer também nos nossos dias. Qualquer semelhança não é mera casualidade. Então nós estamos precisando de muito discernimento espiritual. Sabe que discernimento espiritual? Você vai encontrar lá em 1 Coríntios 12, 10, uma categoria de dons espirituais. São, se não me engano, 10. Entre os quais há um, chamado discernimento de espíritos. Tem gente que é dotado de um dom chamado discernimento de espírito. E o que é discernir espírito? Discernir espírito é ter a capacidade de entender a motivação por trás da fala. E guardem isso, porque isso tem muita relação com nossos dias, porque nós estamos vivendo uma salada de fruta no mercado igrejeiro, chamado gospel. Você liga agora o YouTube, tem muita gente comunicando muita coisa diferente a partir da mesma premissa bíblica. Interpretações pessoais a respeito do mesmo assunto. Se tivéssemos agora as igrejas mobilizadas para pregar em 1 João 4, você teria lá no YouTube uma variedade de interpretações. E a grande questão que ficaria para nós é, então qual é a verdade? Então qual é a teologia saudável e verdadeira? Nós teremos talvez dificuldade. Então se você tivesse o dom de discernimento de espíritos, você ouviria aquele homem ou aquela mulher falando, e esse discernimento geraria em você um alarme dizendo, isso é verdadeiro ou isso é falso. Mas discernimento de espírito, como qualquer outro dom, não é para todos, nem todo mundo tem, nem todo mundo busca. Talvez muita gente nem conheça essa galeria que eu acabei de falar de 2 Coríntios 12, a galeria de dons. Então, às vezes, por ignorância, a gente nem sabe da existência, quanto mais recebê-lo. Então, poucas pessoas têm um dom de discernimento de espíritos. Mas o que João está dizendo é que nós devemos ter discernimento de espíritos. Por exemplo, tem gente que tem dom de curar. Já ouviu falar nisso? Gente tem o dom de curar, gente que Deus deu uma capacidade de ver alguém enfermo, estender a mão na direção da pessoa e proclamar saúde e a pessoa ser curada imediatamente. É um dom, poucos têm. Mas é mandamento orar pelos enfermos. Não são só aqueles que são dotados de um dom, que Deus usa para abençoar alguém de uma forma específica. Deus deu para nós mandamentos, que são mandamentos a todos nós, comuns a todos nós, e nós podemos nos mover na direção do mandamento de Deus e ver cumprido aquilo que Ele disse que faria se nós obedecêssemos. Ou seja, se tiver alguém enfermo entre nós aqui, nós poderíamos parar esse encontro, ou fazer uma pausa profética, pedir para que as pessoas ficassem em pé, e ainda que não houvesse ninguém entre nós com o dom de curar, e eu duvido que não tenha, nós poderíamos orar por essa pessoa, ou por essas pessoas enfermas, e elas seriam curadas, mesmo não tendo um dom. Ficou claro? Então, o que o apóstolo João está dizendo para nós é, tenham discernimento dos espíritos. Tomem muito cuidado. Pastor Ronaldo, de quando em vez, ele alerta a gente aqui, e eu tenho ouvido a oração dele lá, no secreto, a oração dele contou junto, e ele tem orado para que essa igreja seja uma igreja que ande pelas Escrituras.
uma igreja forjada no evangelho da verdade. Uma igreja, como diz lá em Atos 17, versículo de número 11, depois você confere na sua casa. O apóstolo Lucas, o escritor Lucas, que é o escritor de Atos dos apóstolos, Lucas, um dos discípulos de Jesus, um médico, ele escreveu a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, ele diz assim: os bereanos, um povo de uma região específica, eram mais nobres que os tessalonicenses, um outro público cristão. Por quê? Porque eles têm prazer nas Escrituras, eles têm fome das Escrituras, e eles meditam nas Escrituras de noite, para observar se aquilo que ouviram tem consonância com as Escrituras. Se você quer saber se o espírito que tem proclamado nessa comunidade há 43 anos de história é um espírito de verdade ou de engano, quando você voltar para casa, aquilo que você ouviu, anotou, vá conferir nas Escrituras se bate. Se bater, esse espírito é de Deus. E o apóstolo João está dizendo, tem um discernimento espiritual, tem um discernimento dos espíritos. Embora não tenhamos todos o dom, nós podemos discernir os espíritos. E essa carta se propõe a falar sobre isso. E tem muita gente comunicando muita coisa, chamada evangelho, que evangelho não é. Tem muita gente dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Gente dizendo que ouviu a Deus, e a Deus não ouviu nunca. E tem muita gente embarcada no engano. Às vezes arrastado pelo seu próprio apetite, pela sua própria ganância, ou pela ignorância do evangelho, da graça de Deus, tem sido arrastado por falsos e falsas profetas em todo o mundo. Este quadro se repete. Não é nenhuma revelação nova, não. É as Escrituras. Muitos falsos profetas têm se levantado, disse o apóstolo João. E nos nossos dias também tem sido assim. Gente que tem sido machucada por profetada. Ministério pastoral nosso aqui, quando a gente aconselha as pessoas, está aqui o pastor César, sabe disso, a maioria das pessoas que a gente às vezes vê machucada na vida, foram porque ouviram um falso ou uma falsa profeta, dizendo que Deus faria alguma coisa que Deus não prometeu à pessoa. Essa ideia de que todos vão gerar filhos é uma ideia linda, bonita, poética. E desejaríamos que todos gerassem, mas tem gente que não vai gerar filhos. Isso não tem nada a ver com a falta de amor de Deus. Tem a ver com soberania de Deus. Tem gente que não vai se casar, e a gente gostaria que todos se casassem, mas nem todo mundo vai se casar. Pastor, você veio dizer praga para a gente? Não. É verdade. É verdade. Tem gente que não se casa. Por decisão própria, por escolha própria, e às vezes por circunstâncias da vida, por dessabores, por uma série de questões, mas acaba não casando. E a gente gostaria que todo mundo casasse. A gente vê um solteiro aqui e fica imaginando qual é o parzinho. A gente fica que nem cupido aqui, vê aqui, olha, eu detectei uma aqui, já fiz uma radiografia, já enxerguei lá, e já faz uma conexão. Mas tem gente que vai para além disso. Tem gente que se aproveita da fragilidade do coração humano, das nossas vulnerabilidades, e vem com uma profetada dizendo assim, eu vi, o Senhor falou comigo, você vai casar com fulano, com cicrano, com beltrano. Eu já atendi gente que está no 3º casamento, e os 3 casamentos foram resultado de profecia. Pastor, não aguento mais receber profecia de Deus torta. E aí a gente tem que dizer para a pessoa, você nunca recebeu uma profecia de Deus, porque toda a profecia de Deus está nas Escrituras. O que você recebeu foi o sentimento de alguém. Sabe aquela coisa assim de, estou sentindo aqui. Para ser profeta tem que sentir. Fazer uma cara profética, olha a cara profética. Assim diz o Senhor. E a gente, bobo, tolo, não conhece as Escrituras, cai nessa. Toda profecia que não vem acompanhada das Escrituras não procede de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra. Se alguém lançar uma profecia para você, baseado em sentimento, em interpretação e arrepio, jogue fora, porque essa profecia não vem de Deus. Toda profecia segura vem das Escrituras. Posso ouvir um glória a Deus? Ah, que espontaneidade. Que bom. Então o apóstolo João está aqui combatendo esses primeiros 4 versículos, essa coisa de profecia. Tem muita gente machucada por falta de profecia. Então João está ensinando, estimulando a igreja a discernir os espíritos, o espírito da verdade e o espírito do engano e do erro. Discernir espíritos não é fácil. Exige intimidade com Deus, familiaridade com a Escritura. Exige disciplina espiritual de oração, de vida devocional, de ouvir a Deus. Porque, em geral, todo falso profeta, toda falsa profeta, eles encontram gente que não conhece as Escrituras.
E Jesus denunciou esses falsos profetas muito nos evangelhos, quando, por exemplo, ele diz em Mateus 22, 29, vocês são enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente que é manipulada é geralmente a gente que não conhece as Escrituras, porque se conhece as Escrituras, um falso profeta nem chega perto. Posso dizer para vocês que depois que eu me aprumei de fato na vida cristã, depois que eu fiz da minha vida com Cristo prioridade dela, quando eu fui para as Escrituras, nunca mais ninguém aproximou-se de mim, Reinaldo, para me dar uma profetada. Às vezes, de vez em quando, eu vejo alguém procurando, fica procurando, porque sabe que se vier falar, diz assim, da onde você tirou isso? Porque nós podemos pôr à prova a profecia e preservar o profeta. De onde veio essa profecia? E você quer saber se é falso profeta? Veja se a vida dele ou dela tem coerência com o que está falando. Se faltar coerência entre o que ela está dizendo e o que ela está vivendo, é falso profeta. Porque todo profeta fala daquilo que vive e de que ouviu de Deus. Amém? Cuidado. O que o apóstolo João está aqui nos ajudando, estimulando? A termos discernimento de espíritos. Que não caiamos em nenhuma profetada. Que não sejamos machucados por nenhum falso, por nenhuma falsa profeta, em nome de Jesus. Agora, como reconhecer um falso profeta? Se ele não tem vida com Deus, se ele não é coerente entre aquilo que ele prega e que fala, é um falso profeta. Porque todo profeta de Deus, ele vive o que fala. Agora, o que estava acontecendo exatamente nesse contexto, na igreja daqueles dias, em que João então escreve falando sobre falsos profetas, e isso permeia todos os 5 capítulos que ele escreveu nessa primeira carta. É que naqueles dias se levantou, entre outras coisas, uma que estava trazendo um prejuízo enorme para a obra de Deus na vida das pessoas, para a obra de salvação na vida das pessoas. Surgiu a filosofia do gnosticismo, que vem do grego gnosis, que significa conhecimento, conhecimento científico, conhecimento acadêmico. E o que é o gnosticismo? É a junção da filosofia grega, dualista, com a teologia judaica. E como resultado dessa junção de filosofia grega com teologia judaica, foi introduzida uma heresia na igreja, naqueles dias, em todas as igrejas, de que Jesus não havia habitado um corpo humano, de que Jesus não tinha tomado a forma de um homem. Tirar esse elemento da obra vicária de Jesus, da sua vida e ministério, é invalidar a obra que ele realizou na cruz. Eles diziam, por exemplo, quando Jesus andava na praia, quando andava na areia, nem pegadas se formavam, porque ele não era um homem, ele era um espírito com a imagem de um homem, como se fosse um holograma. E isso estava sendo introduzido no seio da igreja, e trazido confusões diversas, porque se Jesus não encarnou, se Jesus não tomou um corpo físico, como é que ele poderia substitutivamente morrer na cruz do Calvário, a minha e a sua morte? Então, introduzindo essa ideia de que Jesus não habitou um corpo humano, eles estavam causando um prejuízo para a obra de Deus e para aquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas. E estava sendo difundido. No primeiro século começou, no segundo ampliou-se, no terceiro quase teve um prejuízo histórico, no terceiro e quarto ano da igreja na história, porque eles introduziram essa heresia, trazendo uma grande confusão para a igreja. E que novidade tem nisso? Nenhuma. Porque desde o Éden, desde a primeira aparição de Satanás na história entre os homens, o engano sempre fez parte do ministério dele. Enganar, usurpar, mentir, distorcer a palavra de Deus. Lembram-se da conversa dele, em particular com Eva? A conversa era, Deus disse isso, e ela disse, Deus disse isso. E ele diz então, não é bem assim não. Não é bem assim, Deus disse, mas nós precisamos atualizar a coisa. Precisamos contextualizar. Precisamos fazer um ajuste na história para entender o que aconteceu. Quando o que Deus disse era exatamente literal e era aquilo que Deus estava dizendo mesmo. E Eva caiu no engano de Satanás. Mordeu a isca, literalmente. E trouxe prejuízo a todos nós. Por quê? Porque o ministério do diabo, o ministério do inferno, é produzir engano. Produzir instabilidade, produzir insegurança a partir da fala de Deus, a partir da palavra de Deus. Aí então ele está fazendo a mesma coisa no primeiro século. Aí que está o apóstolo João então escrevendo uma carta para advertir,
para estimular e ensinar os cristãos de toda a história a discernir espíritos. Cuidado, porque nós proclamamos que Jesus Cristo, sim, veio em carne. Que Jesus Cristo, sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e formosura, e nós vimos toda a sua beleza e a sua majestade, como de Filho unigênito de Deus o Pai. Jesus tomou, sim, um corpo humano. Ele, sim, nasceu de uma concepção virginal, no útero de Maria. Ele nasceu como uma criança e um bebê, ele se desenvolveu como qualquer outro homem, ele aos 30 anos começa o seu ministério, foi batizado no Jordão, uma pomba do céu veio em forma corpórea e Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Jesus concluiu um ministério tremendo, poderoso, de 3 anos na terra. Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado no nosso lugar, ao 3º dia ele ressuscitou, ele voltou, está à destra do Pai, e como ele bem disse, ele voltará. Então Jesus Cristo, sim, habitou um corpo humano, ele tomou a nossa forma, ele tomou as nossas misérias na sua plenitude. Deus 100%, homem 100%, foi à cruz e fez a maior obra de amor que a história já pôde ver e que nós temos provado. Cuidado com falsos espíritos. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com toda a distorção das escrituras. Cuidado com, veja bem, não é assim que Deus disse. Cuidado com isso. Nós cremos na palavra de Deus como inerrante, como vinda do céu, como inspirada. Homens que foram inspirados por Deus para escrever as escrituras, para nos corrigir, nos consolar e nos abençoar. Amém? Segundo aspecto dessa mensagem, segundo termo dessa mensagem, é o poder que nós habita. Eu queria que você voltasse aí para as Escrituras, para o versículo de número 4, de 1 João 4. Você está com a Bíblia aberta aí? Então, o segundo aspecto, o segundo ensinamento, lição que nós podemos extrair desse capítulo 4 de 1 João, é que Jesus, aliás, o poder que em nós habita. Você sabe que tem muita gente, eu encontro muita gente, às vezes falo com gente aqui, e isso não é uma forma de brincar de jeito nenhum, mas é engraçado, como tem gente que se diz crente, nascido de Deus, abençoado, filho de Deus, e diz assim, pastor, você pode orar por mim? E eu digo, por que orar? Porque eu tenho certeza que tem um olho gordo na minha vida. Coisa não dá certo, pastor, coisa não anda. Eu já sei, tive um discernimento. É olho gordo. Ou diz assim, pastor, a coisa não anda na minha vida, sabe por que a minha família não vai bem? Está tudo zoado lá em casa? Não é por causa dos meus pecados, não. É porque tem gente que tem inveja da minha família, pastor. Como tem gente que tem inveja da minha família? Por isso que a minha família não vai bem. Acredita em inveja em olho gordo. Pastor, eu tenho certeza que alguém fez um bonequinho, um voodoo, pôs a minha carinha, porque está fácil de imprimir a carinha e pôr lá na foto, você pega na rede social, você põe lá no bonequinho e espeta aquele bonequinho com a agulha mais grossa que tem. Pastor, eu até sinto em casa às vezes. Como se alguém estivesse me voodunizando. Tem crente que acredita nisso. Por isso que a minha vida não dá certo, pastor. Por isso que eu não desenrolo na vida. Porque a minha empresa não vai. Pastor, eu tenho certeza que alguém fez uma obra de bruxaria, pastor. Toda vez que eu passo uma encruzilhada e vejo o negócio aceso lá e a galinha morta, degolada, eu tenho certeza que meu nome está lá. Só pode ser essa a explicação, pastor, para que as coisas não dão certo na minha vida. Crê em bruxaria. Crente com medo de obra do inferno. Combina isso, irmãos? Cabe na mesma frase? Crente com medo. Cabe na mesma frase? Não dá. Porque olha aí o verso 4. Lê aí comigo, vamos ler junto. Vamos ler o que diz as Escrituras a respeito de quem nós somos e do que Ele pode fazer na nossa vida. Verso de número 4, do capítulo 4 de 1 João. Filhinhos, como é que ele começa? É amoroso para falar. Eu descreveria de outra forma. E não vou dizer o quê. Filhinhos, vocês são? De quem vocês são? Levante a sua mão direita e diga, eu sou de Deus. Agora creia nisso. E ele continua dizendo, filhinhos, vocês são de Deus. E o que acontece com os filhos de Deus? Venceram. Vocês o venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você consegue dizer isso para alguém? Olha, você é um filho ou uma filha de Deus. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não cabe na mesma frase, eu sou de Deus, mas estou com medo do diabo.
Quem é de Deus já venceu o diabo. O maligno não pode tocar alguém que nasceu de Deus. O diabo já não tem mais acesso a mim e à sua vida. Ele já não tem mais poder, por maior intento que alguém faça, por maior empenho que alguém faça. Essa pessoa não pode tocar você, porque eu e você estamos protegidos em Deus. Estamos, como diz o Salmo 91, nós estamos na sombra do Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo é a nossa sombra. Nós estamos escondidos em Deus. Nossa vida está escondida juntamente com Cristo. O diabo não pode acessar você. Não há macumba mais que pegue em você. Não há olho gordo que possa consumir você. Não há inveja que possa dominar você. Não há obra das trevas que possa ter poder contra você, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Apóstolo João está dizendo, vocês são filhos de Deus. Não fiquem com medo. Quando fala a vocês sobre falsos profetas, sobre o anticristo, não é para pôr medo em vocês, é para dar discernimento. Mas saibam disso, aquele que habita em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês têm poder e autoridade dada por Deus para pisar toda a obra do inferno. Nada mais pega você. Ou seja, para de ter medo. Para de medo. Para de tentar encontrar qualquer coisa que justifique aquilo que talvez não tenha nada a ver com o diabo na minha e na sua vida. Diria a vocês, e só um spoiler, quarta-feira agora eu prego o iniciamento da série de mensagens Vale a Pena. Nós pregamos uma série temática voltada para a saúde emocional e nós falamos sobre diversos fatores que levam uma pessoa a estar mal sentimentalmente, mal nas emoções, mal na sua vida. São muitas coisas que podem levar alguém para isso, mas nada tem mais poder do que o pecado. Nós somos uma comunidade que não brinca com esse assunto. O pecado é pecado. E pecado precisa ser confessado, abandonado, para que a bênção de Deus venha sobre nós. Então tem muita coisa na nossa vida que não vai bem, que tem relação com o pecado. Com o quê? Então, reconheça, confesse e abandone, que a bênção e a misericórdia de Deus vai alcançar você e você vai ver bem e em paz em todas as áreas. Mas eu vou terminar essa quarta-feira, essa série de mensagens, fazendo um alerta. Lá de Provérbios 4, 23, que diz assim, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde seu coração. Porque tem muita gente vivendo mal na vida, e sentimentalmente dizendo, emocionalmente dizendo, porque guardou muito pouco o coração. Está vivendo o resultado de ser descuidado em coisas que, se a gente observasse as escrituras, seriam um preventivo para nós. Está correndo atrás do remediativo e Deus é bondoso, misericordioso e dá remédio para nós. Mas Deus quer nos prevenir. Então, tem coisa que não tem nada a ver com o diabo. Pare de justificar questões que não vão bem na sua vida e na minha vida, dizendo que foi o diabo que fez, que foi alguém que fez. Não, fomos nós que causamos danos a nós mesmos. O diabo pode cooperar, potencializar. Mas os filhos de Deus são guardados por Deus e o diabo não pode tocar, porque maior é aquele que está sobre você, em você, do que aquele que está no mundo. Você crê assim? Você recebe? Glória a Deus. Caminhando, o terceiro e último aspecto, fala do amor. Terceiro aspecto dessa mensagem, caminhando para o fim, fala do amor. O amor na prática. E a prática do amor. O amor na prática. A prática do amor transforma. Se você já é alguém nascido de Deus, convencido da sua salvação em Jesus, por causa da obra que você recebeu da parte dele, tem essa consciência, o amor transformou a mim e a você. Quantos aqui foram transformados pelo amor de Deus? Já não sou mais quem eu era, porque o amor de Deus me alcançou e tem me transformado dia após dia. O amor transforma, mas o que transforma é o amor prático, não é o amor romantizado. Não é aquele amor filosófico, conceitual que às vezes está restrito a ficar apenas nas palavras. Vimos no capítulo anterior, capítulo 3, semana passada, o apóstolo Paulo dizendo, filhinhos, não amemos só de boca e de palavras, mas em ação. Porque o amor se realiza na ação. Todo relacionamento que vai bem tem amor prático. Todo casamento que você vê longevo, duradouro, feliz e abençoado tem a ver com amor prático. O cônjuge amando o outro cônjuge. Marido amando a sua esposa. Esposa amando o seu marido na prática. Buscando o interesse dele e dela. Buscando fazer para ele ou para ela aquilo que agrada. Descobrindo qual é a sua linguagem de amor. O que a tua esposa gosta que você faça? O que você faz bem e a sua esposa abre aquele sorrisão?
Isso deve ser constante. E isso tudo mantém a chama do amor. Mantém a paixão no casamento. Porque o amor prático é capaz de sustentar qualquer relacionamento. Porque o nosso relacionamento vertical com Deus é sustentado pelo amor que Ele manifestou por meio de Jesus a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O amor de Deus se substanciou. O amor de Deus se tornou tangível, audível, tocável. Amor prático sustenta toda e qualquer relação. Sustenta relacionamento dos cônjuges. Sustenta relacionamento com os filhos. Sustenta o relacionamento com os pais. Sustenta o relacionamento entre amigos, entre patrão e empregado, empregado e patrão. Sustenta os relacionamentos entre irmãos, fraternos. O relacionamento que se baseia no amor se sustenta para sempre, mas no amor de Deus. No amor? No amor de Deus. O que é que seu marido gosta? E que você podia fazer e que ia dar para ele uma grande expressão de que você o ama. Porque eu ouço muita gente muito brucutu. Termo de roça. Que diz assim, às vezes a gente vai em aniversários, e aí você vê aquele cenário assim, sabe, Mônica? O cara alugou o melhor buffet da cidade. Servindo os melhores petiscos lá. Tudo bonito, vestido da menina, tudo lindo, caro, luxuoso. Aí chega na hora, Damian, chega na hora que você diz assim, olha pai, você que foi o patrocinador junto com a mãe, de tudo isso aqui, eu queria que você expressasse, diante de todos os convidados aqui, você expressasse seu amor por esse filho ou filha. Alguns deles vão para o fundo assim, com cara de limão. Ele sabe que eu amo. É mesmo? Mas pode ser dito. Foi externado, mas pode ser dito. É importante dizer sempre, eu te amo. Toda relação baseada no amor tem expressão e tem voz. Todos os dias. Gente tem dificuldade de expressar amor. Tem dificuldade porque não recebeu o amor de Deus. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, toda ignorância, toda incredulidade. E a gente passa a doar aquilo que recebeu. Romanos 5,5. A esperança não nos confunde. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Aí a gente tem como expressar para qualquer pessoa. Amor generoso. Se expressa sempre, de todas as formas. Amor que está sempre buscando o interesse do outro. O que ele gosta de fazer? Eu, por exemplo, a minha esposa não faz com frequência. Ela está aqui, ela faz outras tantas coisas. Eu vou citar isso, crendo que vou dormir na cama quentinho. Como tem sido assim há quase 13 anos. Dia 4 de julho completaremos 13 anos de vida conjugal. Espero que eu durma, eu vou dizer. Eu sou corintiano. Quantos corintianos? Tem palmeirense? São Paulino? Santista. Procriou. Que nem lactobacilo, lembra antigamente? Você comprava, tinha lactobacilo, você punha lá no leite. Que bom, meu amigo. Mas independente de time, eu gosto desse jogo de futebol, irmãos. Eu gosto de parar na frente da TV ou no estádio e assistir. E esse ano consegui levar minha esposa lá na arena do Corinthians, Paulinho. Lá na arena. Ela foi feliz da vida. O tempo todo ela ficou no celular. Tentando capturar a imagem, gol, e não saiu gol nenhum. Pé frio demais. Corinthians e Guarani, ganhamos nos pênaltis. Uma tortura, mas ela foi toda feliz. Eu voltei o homem mais orgulhoso da terra porque eu levei minha esposa na arena do Coringão. Expressão de amor. Ela faz com pouca frequência, mas às vezes ela se interessa, ela me vê lá na sala e fala assim, posso sentar aqui um pouquinho com você e assistir o jogo? 5 minutos ela está dormindo. Mas eu me sinto um homem tão amado que ela está dormindo ali, podia estar dormindo no quarto. São expressões de amor. O amor não se satisfaz só com palavras, precisa de ação. E nós aprendemos com Deus que o amor é o que o amor faz. E os filhos de Deus têm prazer em expressar amor, têm prazer em encontrar áreas da vida do outro, linguagem de amor na vida do outro, e expressar alguma coisa generosa na direção do outro. Gosto, a minha filha, por exemplo, que está aqui no Comuna Kids, ela desenha muito bem, ela tem um talento artístico, né, Débora? Para desenhar. E a linguagem que ela encontrou em mim, Anthony, ela desenha coisas que têm a ver, cenários em que estou ela e eu, às vezes a mãe, alguém da família, e ela se põe lá. E ela diz, pai, assim, ó, tá vendo esse boneco aqui? Esse boneco é você, e geralmente é mais bonito, o que não é difícil. Oi, é uma delícia você ver um papel formato A4,
com alguém que se dedicou meia hora, 40 minutos, uma menina de 9 anos, para dizer, pai, eu quis fazer alguma coisa para dizer o quanto eu te amo. E como isso abençoa o nosso coração, receber uma expressão de amor. Quantos aqui gostam de ser amado? Posso fazer uma outra pergunta que aperta mais? Quantos aqui gostam de amar? Você viu como o público diminui? Porque amor envolve expressão. Quer durar no relacionamento, seja ele qual for, expresse amor, tanto quanto te for possível. Porque o amor tem que ser colocado em prática. Veja que por 3 ou 4 vezes, o apóstolo João, ele diz o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros. Do 7 ao 21, versículo 7 ao 21, ele reforça o tempo todo que o amor precisa ser expressado para ser amor que procede de Deus. Porque a fonte de todo amor é Deus. Eu não estou falando do amor humano, daquele amor limitado, daquele amor vaidoso, daquele amor egoísta, daquele amor finito. Estou falando do amor de Deus, e o apóstolo João está falando também, porque ele diz que a fonte de todo amor é Deus. Ele diz, o amor procede de Deus. De onde procede o amor? Quanto mais nós nos envolvemos com Deus em secreto, mais a gente tem prazer em manifestar Deus em forma de amor aos outros. É amar a Deus e amar as pessoas. Como é que termina aí o verso 21? Dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha aí. Como é que termina o verso de número 21 sobre essa questão do amor? Estamos juntos aí? O que diz aí no verso 21? Ele nos deu este mandamento. Que mandamento é? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, amor, para ser amor de Deus, precisa ser amor manifestado. Nós precisamos diagnosticar nas pessoas que caminham conosco, principalmente as mais íntimas, particularmente as de casa, detectar qual é a linguagem de amor de alguém na sua casa. Porque, às vezes, a gente amar a pessoa da forma como ela não quer ser amada. A minha esposa, já reparei, se eu lavar a louça, eu sou o melhor homem da vida. Se eu não lavar a louça, eu sou como qualquer homem da vida. E olha minhas unhas como é que estão. Tudo no toquinho. Mas limpinha, porque detergente limpa a unha de pedreiro. Linguagem de amor. Tirei da cozinha. Falou, ó, comigo é a cozinha. E você quer pegar uma cozinha boa, é domingo depois do almoço. Também quem tem família grande, chamou todo mundo para comer macarronada com frango em casa. Pegou só a louça branquinha. Aquele monte de criança que pega o frango com a mão e o copo com a mesma mão. Acabou o detergente de casa. Você olha, as pessoas sentam no sofá, você olha para a pia assim e diz, só deve ter passado demônio aqui, não é possível. E geralmente a mulher tira todas as louças antigas no domingo para impressionar as pessoas. As panelas mais difíceis de serem lavadas, não são as pretas, são de inox. Fritou a coisa e deixou queimar, está tudo incrustado naquela panela. Aí você olha para a mulher, você olha para Deus e fala, não é possível que esse mandamento é para mim. Aí você vai lavar. E ó, louça bem lavada envolve pia, fogão, forno, não sei como é a disposição na sua casa, é deixar tudo lindo na cozinha, não é pôr tudo lá pingando assim de qualquer jeito, com aquele pano de prato sujo que você não lavou a mão, e deixar a pia tudo engordurada, as lixos tudo... Não. Pia arrumadinha, como se fosse o primeiro dia da pia. Minha esposa acredita que isso é a maior linguagem de amor da vida, irmãos. Quantos estão comigo nisso? Quantos? Irmãos. Nós, irmãos, abaixa o braço. Quantos irmãos têm sofrido assim como eu para amar? É fácil amar, não. Quem lavou a louça hoje na sua casa? Não responde. Eu não lavei. Que a mulher é uma maquininha, viu? Vou dizer para você, Mônica, é incrível. Não sei quantas mulheres são assim também, mas eu queria louvar a Deus pela minha esposa. Ela termina de fazer a comida, parece que ela não fez nada. E fez um monte de coisa bacana. Fitness. Ela termina, a cozinha está um brinco. Raras são as vezes em que a Débora termina, Antônio e Cíntia. Faz a comida, depois que almoçando, você vê alguma coisa lá. Quando vi, ela já fez. Uma máquina igualzinha a mãe dela. Eu dou graças a Deus por isso. Mas as poucas vezes que ela diz assim, ó, hoje eu não estou legal, a louça é com você. Irmãos, uma lágrima escorre. Falo, Deus, eu estou sendo testado, não vou pregar mais não. Vou pregar sobre esse assunto não. Amor na prática. Deus nos chamou para viver no amor dele e expressar o amor dele a todas as pessoas. Deus é a nascente, a fonte inesgotável de todo amor. Nós somos imitados em amar, mas o perfeito amor de Deus lança fora toda preguiça, todo medo. E a gente passa por naturalidade.
encontrar a oportunidade de expressar amor pelas pessoas. Eu quero ser assim. Quantos querem? Eu quero viver assim. Quantos querem ter muito discernimento de espíritos? Ter clareza que quando é Deus falando e Deus não falando. Deus quer dar para nós muito discernimento espiritual. Deus quer reforçar a nossa identidade de filhos e filhas. Nós não temos medo de nenhuma obra das trevas, de nenhuma circunstância que se levanta, de nenhum momento difícil ou caótico, de nenhuma palavra maldita contra nós, de nenhuma inveja, de nenhuma ira, de nenhuma perturbação, de nenhuma ameaça. Por quê? Porque maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou guardado, guardada por Deus, abençoado por Ele e nada pode me tocar. E eu quero ser alguém que vive no amor com Deus e por causa do amor de Deus, possa então manifestar o amor de Deus a todas as pessoas. Quantos querem isso? Fiquem em pé. Eu quero ser fiel ao que me propus com o pastor Ronaldo. Ele terminou hoje o culto pela manhã e foi um encerramento apoteótico, quando ele leu a maior poesia bíblica sobre amor, registrada lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 8 e depois do 13. E eu queria ler com vocês a definição do que Deus pensa do que é amor. Porque calha da gente sair daqui hoje pensando que amor é qualquer coisa que a gente imaginou, viu na revista, viu em novela, viu em Hollywood, ou vê na nossa própria limitação, mas o amor de Deus é aquele que está nas Escrituras. E se a gente quer expressar o amor de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. E eu estou enrolando aqui para o Lucas colocar, e ele colocou. Graças a Deus por isso. Passei a te amar de novo. Por um instante, a ira tomou meu coração, Lucas. Mas está lá. Vamos ler esse texto? E a leitura desse texto vai ser depois acompanhada pelo tempo de adoração, e depois nós vamos orar juntos. Mas olha lá na tela, vamos junto ali? Vamos juntos? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Vamos juntos? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Mais forte. O amor, os pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 4. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E o verso 13, assim permanecem agora esses três. Quem são? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Que o amor de Deus inunde o seu coração. Que o amor de Deus seja reconhecido e provado na sua vida, na sua casa e onde quer que você ande. Que o amor de Deus inunde a sua vida e se expresse através de você, em nome de Jesus.